As escolas de educação básica e as instituições de educação superior realizam, desde a chegada da pandemia no Brasil, as atividades de forma remota. O ano letivo de 2020 terminou dessa forma e imaginava-se ser possível iniciar o ano de 2021 com a retomada das atividades presenciais. Todavia, o ano teve início e nada de redução do número de contágios e mortes. Pelo contrário, o número de doentes e mortos não para de aumentar. A rede hospitalar está operando no limite, à beira de um colapso. Apesar disso, gestores públicos, empresários da educação e algumas famílias insistem para que as escolas sejam reabertas, isso apesar do fato de as atividades escolares estarem acontecendo por via remota. Abrir ou não abrir as escolas deve ser uma decisão baseada no conhecimento produzido pelos cientistas, e é disso que iremos falar neste vídeo. Cientistas são pessoas que dedicam a vida a estudar, compreender e buscar soluções para problemas enfrentados pela humanidade. Neste momento de pandemia, cientistas de várias áreas estão trabalhando, não apenas para buscar uma forma de conter a pandemia, mas também para entender como o vírus se espalha no espaço e ataca o corpo humano, para então ensinar às pessoas o que elas devem fazer para evitar o contágio ou, se estiverem contaminadas, não passar o vírus para outras pessoas. Esse conjunto de instruções é chamado de protocolo. É importante entender duas coisas. A primeira delas é que o protocolo pode passar por mudanças à medida em que se conhece melhor o comportamento do vírus. A segunda é que os cientistas elaboram os protocolos, mas eles não têm o poder de impor os protocolos. As decisões estão nas mãos dos políticos que podem ou não seguir os protocolos desenvolvidos pelos cientistas. Os políticos costumam ceder à pressão de grupos. Assim, se empresários pressionam porque temem prejuízos se um lockdown for decretado, é possível que eles consigam a flexibilização das regras. Isso temos visto com frequência, o que pode nos ensinar uma importante lição, de que a defesa de nossos interesses não pode ser terceirizada, quer dizer, é a população que deve ela mesma se organizar para pressionar para que seus interesses sejam atendidos. Além disso, a pandemia tem mostrado que cada um de nós depende dos outros e que, portanto, a defesa de uma posição deve ser feita considerando a nossa vida compartilhada em sociedade. É o que tem feito muitas e muitos trabalhadoras e trabalhadores da educação, que têm pressionado o poder público pela manutenção das atividades remotas, alegando que não há condições sanitárias para a volta das atividades presenciais. Mas será mesmo? A Fundação Oswaldo Cruz, conhecida pela sigla Fiocruz, é uma instituição pública voltada à pesquisa em saúde pública há mais de 100 anos. É referência na produção de vacinas e na realização de pesquisas no Brasil e em parceria com instituições estrangeiras. A partir desse diálogo com cientistas de vários países, os cientistas da Fiocruz publicaram uma cartilha contendo um protocolo de retorno às atividades presenciais nas escolas. É um trabalho que vem sendo atualizado à medida em que se conhece melhor o vírus, mas também adaptando os procedimentos às mudanças no comportamento da própria pandemia. A terceira versão foi publicada em fevereiro de 2021 e o link está na descrição do vídeo. Nessa terceira versão, os cientistas chamam a nossa atenção para o fato de que estão circulando novas variantes do vírus, cujos efeitos ainda não são plenamente conhecidos. Reafirmam a importância da reabertura das escolas, argumentando que, num país grande como o Brasil, não é possível que todas as escolas sejam reabertas ao mesmo tempo. Além disso, sinalizam que o retorno precisa ser planejado de forma interdisciplinar com diversas áreas e considerando e ouvindo a comunidade local. E embora defendam que não seja necessário esperar que todos os profissionais da educação sejam vacinados para que as atividades presenciais retornem,
defendem também que essas pessoas sejam incluídas nos grupos prioritários de vacinação. Afinal, se é fato que os efeitos da Covid-19 sobre as crianças não sejam tão graves assim, sobre quem trabalha com elas pode ser sim. Além disso, são pessoas adultas que circulam por vários espaços, várias escolas, podendo levar e trazer o vírus, contribuindo para o agravamento do contágio. Essas informações são relativamente bem conhecidas. A diferença é a apresentação de parâmetros objetivos para avaliar as condições de retomada das atividades presenciais nas escolas. O documento, que toma como base documentos da Organização Mundial da Saúde e da Unesco, afirma que não dá para usar apenas a taxa de contágio e a taxa de mortalidade para avaliar a possibilidade de retomada, e apresenta um conjunto de indicadores que devem orientar a decisão. Número 1. O número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias. Se for entre 0 e 9 casos por 100 mil habitantes, o risco de transmissão nas escolas é baixo. Se for entre 10 e 49 casos por 100 mil habitantes, o risco passa a ser moderado. Se for entre 50 e 99 casos por 100 mil habitantes, o risco passa a ser considerado elevado. E se for igual ou maior que 100 casos por 100 mil habitantes, o risco de transmissão nas escolas passa a ser considerado elevadíssimo. Segundo o site Our World in Data, o número de casos por 100 mil habitantes no período entre 9 e 15 de março de 2021 é 32 por 100 mil habitantes. O portal alerta, contudo, para o fato de que o número de casos confirmados é baixo porque o Brasil tem realizado poucos testes. O link está na descrição do vídeo. Número 2. Taxa de contágio nos últimos 7 dias é o segundo indicador. Dito de outro jeito, para quantas pessoas uma pessoa infectada passa o vírus? Este número deve ser menor que 1 e o ideal é que seja igual ou menor que 0,5, porque indica que o número de contágios está diminuindo e, portanto, menos gente está ficando doente. Em 17 de março de 2021, o chamado número RT do Brasil era 1,08. Os estados do Amazonas e de Santa Catarina eram os com RT mais baixo, 0,9. Rio Grande do Sul e Ceará, os mais altos, 1,2, seguidos de perto pelo Paraná, 1,18. O link para a plataforma que compila esses dados está na descrição do vídeo. Número 3. O terceiro indicador é o número de leitos clínicos e de UTI livres. No mínimo, 25% do total deve estar livre, para garantir que todos os que precisem de assistência médica consigam atendimento. É bom lembrar, a Covid-19 não deu folga a outras doenças e quadros que exigem tratamento hospitalar. Pessoas continuam precisando ir ao hospital por causa de acidentes e quadros agudos. Ter essa reserva de leitos garante que pessoas que tenham doenças tratáveis, como apendicite, por exemplo, não morram por falta de vagas. Número 4. O número de casos e mortes por síndrome respiratória aguda grave deve ser pelo menos 20% menor do que o número das 2 semanas anteriores. Quer dizer, se havia 10 mortes e 100 casos a 14 dias, para que seja viável a reabertura das escolas, o número de mortes deve cair para pelo menos 8 e o número de novos casos para 80. Número 5. Outro indicador é o percentual de casos positivos nos testes RT-PCR durante os últimos 7 dias. Se menos de 5% dos testes tiver resultado positivo,
o risco de contágio nas escolas é considerado baixo. Se o percentual for entre 5 e 7,9%, o risco é considerado moderado. Se esse número ficar entre 8 e 9,9%, o risco de contágio é alto. Caso seja igual ou superior a 10%, o risco de contágio nas escolas é elevadíssimo. Número 6. Deve ser avaliada a capacidade do município e ou estado em detectar e isolar pessoas com o vírus. Quanto mais gente for testada, melhor pode ser o isolamento dos contaminados, o que potencialmente reduz o contágio. Quando a população não é testada, não há dados epidemiológicos precisos que permitam gerar bons indicadores, prejudicando a análise da realidade e inviabilizando a tomada de decisão com base em evidências. Número 7. O último dos indicadores tem relação direta com a escola e avalia a capacidade dela em receber os estudantes de forma adequada. As medidas sanitárias a serem observadas dentro da escola incluem uso correto e constante de máscaras, distanciamento social o máximo possível, higiene respiratória e das mãos, limpeza e desinfecção, rastreamento de contato em colaboração com departamentos de saúde locais. Isso quer dizer que, se houver alguém na escola que tenha testado positivo, a direção da escola, junto com as autoridades locais de saúde, deverá verificar quem teve contato com essa pessoa, providenciar teste para todas elas e garantir que todos os que tiverem teste positivo fiquem em isolamento por 14 dias para que não passem o vírus para mais ninguém. A publicação destaca a necessidade de que as aulas presenciais aconteçam em espaços bem ventilados, com infraestrutura adequada e proporção de estudantes adequada para garantir o distanciamento social. Aponta ainda para a necessidade de maiores investimentos do poder público em saúde e educação. No contexto brasileiro, no qual ainda há escolas sem banheiro, água potável, rede de esgoto, abastecimento de água, luz elétrica, boa ventilação e mesmo salas de aula com tamanho suficiente para garantir distanciamento social, pensar o retorno presencial envolve desafios ainda maiores. Se de fato as escolas são essenciais, é necessário que elas e as pessoas que nelas trabalham sejam tratados de forma a garantir sua essencialidade. Estamos há um ano convivendo com a pandemia e, neste momento, vive-se um agravamento das condições sanitárias. Nesta segunda quinzena de março de 2021, não há nenhum dos indicadores apontados pela Fiocruz que autorizem a retomada das atividades presenciais nas escolas brasileiras. É urgente que a pandemia seja contida na comunidade para que as aulas possam retornar. É urgente o investimento em testagem, em campanhas de conscientização, na fiscalização. Nunca o serviço público e seus trabalhadores foram tão necessários e, na contramão disso, o que se assiste é a uma desvalorização de quem trabalha para garantir os direitos da população. Nunca o planejamento foi tão necessário e o que se vê é a tomada de decisões que menosprezam a ciência. Sim, reabrir escolas é imprescindível, mas para isso há que se respeitar as condições necessárias para uma retomada segura. Muito obrigada por ter assistido este vídeo. Na descrição você encontra os links para os materiais de pesquisa utilizados. Diga pra gente o que você achou do vídeo e sugira outros temas para que o NUP explique. E não esquece de dar o seu like no vídeo e de assinar o canal. NUP Explica é uma iniciativa do Núcleo de Políticas Educacionais do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná.